Beleza, galera? Aquele abraço. Estamos de volta para mais uma aula com o professor Arlan Costa. Lembrando que você pode assistir essas aulas através do YouTube no canal da Escola Maria Altair. O canal é EEP Maria Altair Américo Saboia. Entra lá, dá um joinha e curte as nossas aulas. Hoje nós vamos tratar sobre Teoria Geral da Administração, a TGA. E hoje o nosso foco vai ser em Teoria Estruturalista, também desenvolvimento organizacional. Por que as duas? Porque ambas estão interligadas. A teoria estruturalista vai dar surgimento, digamos assim, à ideia do desenvolvimento organizacional. Então vamos à nossa aula de hoje. Bom, antes de mais nada, nós vamos aqui recapitular um pouco o que nós aprendemos até agora em TGA. Vamos fazer uma viagem ao fundo do tempo, ao túnel do tempo, digo melhor, para a gente estudar. Bom, nós tivemos primeiro Taylor, que trouxe o foco da administração na sistematização do trabalho, Só relembrando aí as ideias tayloristas. Depois veio o Fayol, que trouxe a escola do processo administrativo, Que era a ideia de organização da empresa de cima para baixo. Depois de Fayol, nós viemos com o Max Weber, que propõe o controle das empresas por meio de documentos, processos burocráticos. Isso, por sinal, foi muito útil e ainda é muito útil hoje dentro das organizações. Depois de Weber, nós tivemos Elton Mayo, Kurt Lewin, Oliver Sheldon e Mary Parker Follett, que apresentaram as abordagens humanísticas da administração, com as teorias das relações humanas. Um destaque maior aí para Elton Mayo, que foi quem deu início a tudo. Depois, nós viemos a ter as teorias motivacionais, que foram iniciadas aí através de Abraham Maslow, com a sua famosa pirâmide das necessidades humanas. Quer dizer, nós temos aí todo um apanhado por alto das teorias administrativas. Obviamente, se você quiser separar, nós temos duas fases, uma fase mais empresarial, estruturalista, e uma segunda fase a partir aí de Elton Mayo, mais voltada para as relações humanas. E depois de tudo isso, nós temos exatamente o nosso tema de hoje, que são as teorias estruturalistas. É o que nós vamos estudar a partir de agora. Pois bem, a teoria estruturalista, ela tem uma fundamentação e alguns conceitos que são baseados em quê? Ela foi criada a partir de um desdobramento entre a teoria burocrática em contrapartida da reviravolta da administração causada pelos principais fatores sociais e filosóficos apresentados na teoria das relações humanas. Ou seja, nós tínhamos até a teoria burocrática uma visão mais voltada para a organização, estrutura, documentação, e a partir do momento em que começaram as ideias humanísticas, as ideias socialistas e filosóficas, a administração passou a ter uma visão voltada mais para as relações humanas. E aí ficou aquele contraponto, um puxava para um lado, puxava para o outro, e aí dessa disputa, digamos assim, entre as duas teorias, houve a junção de ideias para chegar até a teoria estruturalista. E do que é que se trata a teoria estruturalista, já que ela é exatamente isso, um desdobramento das duas teorias, da burocrática e da relação humana? Bom, nós vamos entender que a teoria estruturalista, ela teve como origem alguns fatos que são apontados por Chiavenato no seu livro escrito em 2003. A primeira ideia de Chiavenato para a questão do surgimento da teoria estruturalista é o fato que houve uma oposição entre as teorias tradicionais e as teorias das relações humanas. O fato dessa oposição grande e ferrenha entre ambas causou a necessidade de surgir uma nova teoria que juntasse as duas ideias. Outro fator na visão de Chiavenato é que a teoria estruturalista ela surgiu da necessidade da organização ser vista como um grande e complexo centro ou uma grande unidade social, onde os grupos, mesmo sendo diferentes, interagem. E aí já é dando razão às ideias das relações humanas. Também apontado por Chiavenato, a influência do estruturalismo nas ciências sociais e a sua repercussão
no estudo das organizações também serviu para base da teoria estruturalista, ou seja, as organizações sendo bem estruturadas, bem descritas, tudo muito bem desenvolvido, aliado às ideias humanísticas, traziam uma visão positiva para a teoria estruturalista. E a necessidade de adotar novos conceitos de estrutura, né? Como sendo o conjunto de dois ou mais elementos que permanecem inalterados, ou seja, a empresa ela precisa, independentemente das suas relações interpessoais ou dos seus colaboradores com suas particularidades, ela tem que ser inalterada, ela não pode fugir do seu propósito, tá? E também não pode abrir mão também da necessidade de mudança, certo? Conforme o tempo e, é claro, a estrutura do mercado. Mas os indivíduos, eles podem mudar um pouco a estrutura da empresa, mas desde que esteja em conformidade com os objetivos da mesma, que é o que nós vamos ver mais adiante. Então, depois de estudar as ideias de Chiavenato, nós podemos concluir ou compreender que, unindo as ideias da teoria burocrática com as ideias das teorias humanísticas, nós vamos chegar à teoria estruturalista, ou seja, é a junção das ideias, é você pegar o melhor de cada uma, colocar, digamos assim, no liquidificador, misturar e fazer uma nova ideia. É isso que nós podemos compreender a respeito da teoria estruturalista. Pois bem, então, para saber um pouco mais, eu até sugiro a vocês que eu não coloquei esse vídeo, que ele é um pouco demorado, mas esse vídeo que está aí é de um professor, é uma colaboração de outro profissional que está lá no YouTube. Nesse link aí você pode acessar e você vai ver uma explicação muito legal sobre o que é a teoria estruturalista. Mas a gente vai dar uma pequena pincelada para vocês, digamos. Bom, se você pegar as ideias de Taylor, da teoria científica, a administração científica, se você pegar as ideias de Fayol, né, com a administração clássica, se você pegar as ideias de Mayo, com a relação, a teoria das relações humanas, e se você pegar a teoria burocrática de Weber, você vai entender que todas elas serviram para você criar a teoria estruturalista, ou seja, há uma pitadinha de cada um dos pensamentos administrativos para chegar até a teoria estruturalista. Bom, então, a gente pode compreender também que existem alguns focos dos estudos da teoria estruturalista. Quais são eles? Bom, a teoria estruturalista ela busca compreender a estrutura da organização, né, e as suas relações internas e externas para que ela possa montar um modelo administrativo que vá garantir o alcance dos objetivos. Ou seja, a teoria estruturalista ela se baseia em compreender todo o universo em que a empresa está inserida. É claro, partindo da sua situação interna, de dentro dela, depois estudando o ambiente em que ela está inserida, para que ela possa aí adotar um modelo que vá ser o melhor para alcançar os seus objetivos. Era como se você pegasse aqui uma relação do ser humano. O ser humano, vamos supor que ele vai querer diagnosticar vamos supor que você vai no nutricionista e você quer montar um plano para você emagrecer. Então, o que é que o nutricionista vai fazer? Ele vai fazer primeiro uma análise sua, né, interna, vai pegar a altura, medida, né, peso, né, vai conversar contigo para saber quais são os seus hábitos, tudo isso é a parte interna. E também ele vai fazer um estudo sobre as suas condições financeiras, da cidade onde você mora, enfim, todo um ambiente externo, as suas correlações com as outras pessoas, para também saber quais são os seus hábitos e também qual é o tipo de produto que ele vai oferecer para você. Então, semelhantemente ao trabalho aqui no caso de um nutricionista, eu estou relacionando com a questão da teoria estruturalista, que ela vai tentar entender os dois ambientes para poder montar a melhor estrutura, o melhor modelo administrativo para poder garantir os seus objetivos. E independente da estrutura, né, da empresa, tem que haver um plano que vá contemplar as relações sociais internas e externas. Não importa se é uma empresa grande ou uma empresa pequena, ela tem que atender às necessidades do público-alvo interno, que são seus funcionários, e também tem que atender ao público externo, que são seus clientes. Obviamente
tudo isso em conformidade com os objetivos que ela tenta para ela poder manter a sua sustentabilidade. Então, a teoria estruturalista, ela apresenta um foco voltado totalmente para o homem organizacional. Mas o que seria esse homem organizacional? Bom, são os componentes da organização, são aqueles que fazem parte da empresa. E esse homem organizacional, não entenda homem organizacional como todo e qualquer componente da empresa, não somente os diretores. Esse homem organizacional, dentro da teoria, ele é aquele que desempenha diferentes papéis em várias organizações, né? E que para ele ser bem sucedido, ele precisa possuir algumas características, que são elas. Bom, todo e qualquer colaborador de uma empresa, desde o mais alto cargo até o mais simples, ele tem que apresentar flexibilidade para poder enfrentar as mudanças bruscas, né? E também a diversidade de papéis que ele vai ter que assumir na empresa. Hoje em dia não tem mais como a ideia de Taylor, que era o funcionário especialista. As empresas hoje não admitem mais pessoas que sejam especialistas em uma única área. Tem que ter uma diversidade de capacidades, múltiplas capacidades para você desempenhar um bom papel na empresa. Tolerância emocional, né? Exige-se que hoje os colaboradores que fazem parte de uma empresa, né, ele possa ter um controle emocional, porque tem muito desgaste, né, devido aos conflitos gerados, né, porque dentro de um grupo empresarial tem pessoas com necessidades individuais, né, e até mesmo necessidades organizacionais. Então o colaborador ele tem que ter uma tolerância emocional para poder saber viver com todas essas dificuldades que são apresentadas devido às necessidades individuais ou coletivas dentro da organização. Bom, capacidade de adiar recompensas, o que seria isso? Bom, muitas vezes as empresas apresentam colaboradores que têm algumas preferências dentro da empresa em detrimento ao processo trabalhista, como digamos, mais corretamente. Ou seja, às vezes é o dito passar a mão na cabeça, né? Então isso não tem isso dentro da questão da teoria estruturalista, né? As recompensas, elas acontecem por meritocracia e não por referências ou preferências ou vocações pessoais. E outra coisa que é exigida àquele que compõe a organização, o homem organizacional, é que ele tem que ter um permanente desejo de realização. Ou seja, nunca está parado, nunca está conformado com o resultado alcançado. Está sempre buscando mais. E é claro, tudo isso sempre em conformidade com as normas, com as regras que a empresa determina. Então, essas são as características exigidas dentro da estrutura da teoria estruturalista para os colaboradores que fazem parte das empresas. E aí, essa teoria estruturalista, vocês observem que apesar de o nome estar falando em estrutura, mas ela nada mais é do que uma forma de análise, de diagnóstico de como se encontra a empresa nas suas mais variadas relações. E da teoria estruturalista deu-se origem ao que a gente pode chamar de desenvolvimento organizacional, ou também conhecido em outras literaturas como o DO. O desenvolvimento organizacional nada mais é do que a representatividade daquilo que a empresa deseja para os seus colaboradores, ou seja, ela representa qualquer iniciativa de uma empresa para aumentar a participação dos seus colaboradores nos assuntos organizacionais. Ou seja, de novo, desenvolvimento organizacional são as formas que a empresa busca para fazer com que os seus colaboradores vistam a camisa da empresa, se identifique com a empresa, faça parte do processo administrativo da empresa. Em outras literaturas, nós podemos definir como sendo um modelo normativo que estabelece determinados tipos de comportamento como mais adequados para o contexto de trabalho, como um todo, refletindo em melhores desempenhos. Ou seja, é um modelo de normas, regras, né, que vão estabelecer como é que vai ser o comportamento
dos colaboradores dentro da empresa. É a busca de fazer, como você vê aí na gravurazinha, a unificação, quebrar as rupturas, unir os laços, os departamentos. As duas figuras que vocês veem aí no nosso slide fala bem por nós. O objetivo do desenvolvimento organizacional é fazer com que haja uma unificação de pensamentos e objetivos, todos eles voltados para os interesses da organização. É claro que também em conformidade com os interesses individuais. Pois bem, na atualidade, o desenvolvimento organizacional ele tem evoluído bastante. Se você pegar aí nos últimos 10 anos, o desenvolvimento organizacional ele passou a ser uma estratégia educacional, ou seja, hoje o desenvolvimento organizacional ele está sendo trabalhado junto com a comunicação empresarial, né? A forma de se comunicar com seus colaboradores hoje está se transformando o desenvolvimento organizacional em uma ferramenta de, digamos, ensinamento, preparação, doutrinação, não gosto muito dessa palavra, mas da equipe de trabalho. Ela passou a ser trabalhada como uma doutrina, que ela está ligada à cultura e ao clima organizacional. Ou seja, o que é cultura? O que é clima organizacional? A cultura organizacional é o posicionamento da empresa. É como a empresa vê o mundo, ou como a empresa é. A cultura. Bom, se você falar, vamos estudar um pouco sobre cultura. O que é a cultura de um povo? São os hábitos, são os costumes, é a forma de viver de uma população, não é isso? Na empresa da mesma forma. Cultura organizacional é a forma que a empresa trabalha, é a forma como a empresa vê o mundo, é a forma como a empresa trata todas as questões relacionadas. Isso está muito relacionado à questão dos valores organizacionais. E o clima organizacional está relacionado ao ambiente, né? Aquilo que a empresa proporciona, não só aos seus colaboradores, como também aos seus clientes externos. O clima organizacional é o ambiente, né, que a empresa proporciona. Se o clima organizacional for favorável, for positivo, obviamente a empresa tende a ter bons resultados, porque todos trabalham motivados, satisfeitos e, é claro, a clientela, né, se sente também à vontade em buscar e procurar aquela empresa. Então são assuntos muito interessantes que nós vamos tratar inclusive nas nossas próximas aulas. Pois bem, Hidalberto Chiavenato, pai da administração, ele também dá sua colaboração na questão do desenvolvimento organizacional, dizendo que esse surgiu da necessidade de alinhar os interesses das organizações com os interesses dos seus colaboradores. Ou seja, a empresa que começa a trabalhar o desenvolvimento organizacional, ela vai buscar criar uma unidade de sentimentos no que diz respeito às necessidades, tanto da empresa como dos colaboradores. Porque antes, nas teorias passadas, antes da teoria das relações humanas, só era visto o interesse dos empresários, né, desde a época da Revolução Industrial. E isso causou muito conflito ao longo dos tempos. E a ideia desenvolvida nas relações humanas, nas teorias das relações humanas, era que o foco estava voltado para as pessoas. Mas a teoria do desenvolvimento organizacional, ela nem é tanto para um, nem tanto para outro. Ela busca uma unidade, né? Alinhar. O que é alinhar? Deixar todo mundo conforme. Então, o objetivo do desenvolvimento organizacional é fazer com que os objetivos da empresa sejam alcançados, mas em conformidade com os objetivos também daqueles que fazem parte da empresa. Então, é preciso entender a empresa como um sistema que deve funcionar conforme a cultura dela. Então, não adianta você estar numa empresa e se você não pensa igual àquela empresa. Se você não pensa igual à empresa, obviamente você também não vai agir em conformidade com o que aquela empresa planeja ou deseja. Então é por isso que é muito importante alinhar os treinamentos, né, a rotina diária, o clima organizacional, a cultura organizacional são muito importantes nesse processo de desenvolvimento organizacional. Haja vista, o objetivo é alinhar os interesses de ambos. De um lado as empresas, do outro lado os seus colaboradores. E isso não pode acontecer, tem que estar tudo junto e misturado numa ideia só. Bom, então, as empresas que começam a desenvolver
um processo de desenvolvimento organizacional, elas precisam se reinventar, né? Então, para que elas possam estar em sintonia com seus colaboradores, ela vai ter que adotar alguns elementos, algumas mudanças no seu processo de reinvenção, digamos assim. Um deles é buscar um senso de identidade nos seus colaboradores. Sabe aquela história de fazer com que o colaborador se apaixone pela empresa, vista a camisa da empresa? É uma das coisas que a empresa tem que fazer quando ela vai começar a traçar o seu plano de desenvolvimento organizacional. Bom, buscar uma integração. Bom, se você se sente como parte integrante de uma empresa, você vai dar o melhor que tem de si para ela. Mas para você convencer um colaborador a ele se sentir como parte integrante da empresa, você tem que trabalhar a motivação, você tem que capacitá-lo, você tem que incentivá-lo, e aí você tem que fazer com que ele se sinta parte integrante da empresa. É um dos desafios do desenvolvimento organizacional. Para isso é necessário o quê? Capacidade de adaptação, não só da empresa, como também de funcionários. As empresas hoje estão buscando pessoas que têm maior capacidade de se adaptar, né? Sabe a história do camaleão? É isso que as empresas estão querendo hoje, pessoas que sejam capazes de se adaptar rapidamente. E a empresa também tem que ter essa capacidade, essa habilidade de se reinventar e se adaptar conforme os ambientes. Partindo daí, tendo esses três elementos, aí a empresa vai partir para uma transformação, né? E aí, nesse processo de transformação, ela deve passar por 4 tipos de aprendizagem. A empresa tem que aprender, e também os seus colaboradores, tem que ter conhecimento. Conhecimento de quê? Do seu ambiente interno e do seu ambiente externo, da sua realidade. A autoanálise, os estudos, as dinâmicas de grupo, as conversas são muito importantes para o autoconhecimento. A motivação é muito importante, buscar constantemente a motivação, ferramentas que motivem. E aí quando você vai tratar de motivação, não é só o dinheiro, não é só a premiação, existem outras formas de valorizar que você vai motivar o seu colaborador. A questão ideológica, né? Os ideais de uma empresa, elas têm que ser revistos. Será que a empresa continua sendo, o fato dela continuar sendo muito conservadora, está sendo bom para ela, está sendo bom para os seus colaboradores, né? Ou ser liberal demais, será que está trazendo resultados? Então tem que, dentro desse processo de reconhecimento e autoconhecimento, vai ver também se ela precisa fazer uma mudança na sua questão ideológica. E o controle dos movimentos corporais, né? Muitas empresas fazem mudanças estruturais porque compreende que ela precisa também oferecer um ambiente mais agradável para os seus colaboradores para que haja um clima organizacional mais favorável. Então são essas mudanças, essas 4 aprendizagens, digamos assim, que a empresa precisa ter nesse processo de transformação. Mas para que essas mudanças verdadeiramente possam acontecer, é preciso que hajam aí algumas etapas a serem corridas. Chiavenato, né, ele afirma que são necessárias 8 etapas para que um programa de desenvolvimento organizacional possa ser executado. A primeira delas é decidir. Decidir o quê? Se está na hora de implementar um desenvolvimento organizacional. Se já chegou a hora da empresa fazer mudanças. E se isso acontecer, tem que ser muito bem definido. E tem que saber quem é que vai ser o coordenador desse processo. Quem é que vai estar à frente desse processo de mudança da empresa. Bom, é preciso que ela realize diagnóstico inicial para estabelecer o modelo adequado. Ou seja, primeiro precisa saber como é que está a empresa, em que patamar ela está, quais são as mudanças que ela precisa fazer, porque também não precisa sair mudando tudo, né? Podem ser mudanças assertivas, né? Dentro de um diagnóstico inicial bem feito. Se você consegue diagnosticar onde são os principais problemas que a empresa tem, então ela só vai mudar aquilo. Não tem para que fazer uma mudança radical para gastar muito e também não ter os resultados desejados. Bom, é preciso levantar dados sobre a empresa, porque na questão do diagnóstico você tem aí várias informações, então você tem que analisar cada um desses dados, né, e essas informações coletadas para saber realmente como é que você vai fazer.
para que as ações sejam bem planejadas, né? Tudo seja executado dentro de uma forma bem coerente, para que você não tenha perdas. Tem que saber como vai ser feito esse processo para você desenvolver bem as equipes de trabalho, para que nada se perca. Tem que interagir, né, para que haja uma integridade ou integração, digo melhor, dos grupos. Você tem que fazer com que os grupos se sintam participantes do processo. E aí nesse processo de mudança não tem que ser uma coisa isolada, tem que ser uma coisa grupal, para que todo mundo se sinta participante. E por fim você tem que avaliar todos os resultados em cada etapa, porque você tem que estar acompanhando todo o processo. Cada processo tem que ser acompanhado, os resultados têm que ser aferidos e a avaliação tem que ser feita constantemente. Isso nos faz lembrar uma ferramenta muito conhecida, que é o ciclo PDCA, então, de Deming. Então, isso faz parte, na visão de Chiavenato, das 8 etapas que uma empresa tem que seguir para desenvolver um programa de desenvolvimento organizacional. Bom, para desenvolver um programa de desenvolvimento organizacional, as empresas têm aí um caminho a seguir, né? Ela pode ter aí 3 modelos básicos. Primeiro é a questão das mudanças estruturais, né? O segundo seriam as mudanças comportamentais. E o terceiro seria as mudanças externas, as mudanças no que diz respeito às relações externas. Vamos ver cada uma delas. Bom, as alterações estruturais estão relacionadas àquelas mudanças que podem acontecer no ambiente interno da empresa, na estrutura dela, na forma dela trabalhar, métodos de operação, produtos utilizados como insumo, organização como um todo, ambiente de trabalho. Por exemplo, a empresa, quando ela vai fazer mudanças estruturais, ela pode mudar desde da sua localização, até o layout da sua empresa, ou também pode fazer mudanças na sua estrutura no que diz respeito ao seu organograma, né? Por exemplo, uma empresa tem um departamento de marketing e outro departamento de vendas, mas ela está fazendo uma mudança estrutural, então ela resolveu juntar os 2 departamentos e criar um só, marketing e vendas, porque ela viu que não só iria diminuir as rupturas na comunicação, como também, é claro, iria ter uma redução de despesas e maior resultado. Então isso faz parte das mudanças estruturais e podem acontecer muitas outras, né? Vocês vão ter uma palestra, né, com alguns profissionais que vão falar exatamente sobre isso, sobre o que eles fizeram para mudar a estrutura da sua empresa em decorrência das necessidades de ampliar os negócios. Também nós podemos ver a questão das alterações comportamentais. E o que é o objetivo principal? É promover a comunicação interna, né, e fomentar a participação e engajamento dos colaboradores. Ou seja, as mudanças comportamentais fazem com que o ambiente seja modificado, o clima organizacional seja modificado, as relações interpessoais elas sejam mais trabalhadas com o objetivo de engajar todo mundo, unificar o comportamento dos seus colaboradores, alinhando a individualidade com o objetivo da empresa. Porque, pessoal, existem empresas que, por serem muito grandes e ter muitos colaboradores, tem muito conflito, porque há comportamentos, há culturas, há crenças diferentes. E muitas vezes eles querem trazer tudo isso para dentro da empresa. Isso não pode acontecer. Então a empresa tem que ter a sua cultura, a sua forma de ver o mundo, e partindo dela, os demais colaboradores têm que estar alinhados com isso. Mesmo que você tenha o seu comportamento individual, a sua cultura, o seu modo de viver. Mas quando se diz respeito à empresa, tudo isso tem que ser unificado, todo mundo pensando numa só linha ou uma só corrente de pensamento. E as alterações externas são geralmente modelos muito complexos, né? Porque isso vai mexer com o ambiente externo, com comportamento, com sociedade, né? E aí as empresas têm que fazer algumas mudanças muito radicais, haja vista com o mundo global hoje, né? E o comportamento da sociedade mudando quase que constantemente. A empresa tem que estar sempre buscando se alinhar ao seu público-alvo. E aí é muito importante as pesquisas de marketing
para saber como é que está o comportamento do seu público-alvo. Por exemplo, tem muitas empresas que têm um modelo muito tradicional, lá das décadas passadas, né, coisa de 50 anos atrás, e não percebeu que o seu público-alvo mudou. Hoje são os netos ou os bisnetos daqueles clientes antigos, e o comportamento desse pessoal modificou. E se a empresa não fizer alguma modificação de respeito a essa postura dela, ela pode estar perdendo clientes. Por quê? Porque mantém um método muito conservador, né? Por exemplo, tem empresas que são totalmente bloqueadas para as tecnologias, né? E hoje nós vivemos um mundo totalmente digital. Então, as alterações externas dizem respeito a isso, e é uma das coisas que tem que ser muito bem observada quando está tratando de desenvolvimento organizacional. Bom, e aí, pessoal, para finalizar, a gente lembra que todas essas mudanças elas vão trazer impactos diretos em duas coisas: na cultura e no clima organizacional. Ou quem sabe até seja o inverso. A mudança na cultura organizacional da empresa, né, vai fazer uma mudança no clima organizacional da empresa e que vai também provocar mudanças na empresa no que respeita à sua estrutura, o seu comportamento ou suas relações externas. Mas para tratar um pouco mais sobre cultura e clima organizacional, a gente vai deixar para outra oportunidade. A gente vai ficar por aqui porque o objetivo dessa aula era exatamente isso: explicar para vocês o que é a teoria estruturalista e, é claro, o desenvolvimento organizacional, porque ambos estão interligados. E só para lembrar, isso é uma evolução, digamos assim, depois das teorias estruturalistas, as teorias burocráticas e das relações humanas desenvolvidas na TGA. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com a nossa aula. Nós vamos ficando por aqui e nós vamos tratar sobre esses assuntos na nossa próxima bate-aula. Até a próxima, muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera.